Opa, beleza? Thiago aqui. Vamos estar dando continuidade à série de vídeos sobre Firebase, mas precisamente vamos estar falando do Crashing Reporting, né? Eu até falei que eu poderia estar falando do Transaction, mas optei por falar do Crash Report, que é bem mais simples, bem mais tranquilo. A gente poderia ter falado dele até mesmo no início da série. Mas enfim, uh, temos aqui conteúdo, né, do blog. Se você não se inscreveu ainda, inscreve, você tem conteúdo exclusivo na sua caixa de e-mail. E o que eu quero falar aqui para você utilizar o Crashboard, primeiro você tem que entender a importância dele. A importância dele é na evolução da nossa app, junto ao feedback do usuário, obviamente. Então, ele é extremamente importante e temos que aproveitar que no Firebase é extremamente simples de utilizar, ok? Então, temos aí o Crash Report, aqui tem a página inicial falando, inclusive ele fala de que tem, no caso, a implementação para iOS e para Android, ok? E aí tem também a explicação da limitação, não, né? De uma parte que pode ser um problema se você realmente precisar desses dados. Problema assim, um pouco mais complexo, que você vai ter que trabalhar com o ProGuard, né? Se você quiser os dados do usuário, tipo o e-mail e o telefone, né, do usuário que teve algum problema com a sua app, ok? Então, já eu falo sobre isso. Aqui está o conteúdo inicial, aqui está outro conteúdo que é só para Android, ok? Aqui que fala da limitação, no caso do trabalho da limitação, não é? Num possível problema que você pode ter se você tiver lógica de negócio na sua extensão da aplicação, já vamos falar sobre isso também, da sua application, ok? E aqui a documentação, no caso, a referência, né? O conteúdo é bem pequeno. De todos os métodos aqui, a gente vai estar utilizando mesmo é o log e o report, ok? Enfim, mas se você estiver precisando de alguma coisa, de algum nome, de entendimento, você vem para cá. Porque lá no Android Studio, eu digo no projeto mesmo, Firebase Crash, não tem nenhum comentário, não tem nada, cara. Você não entende. As letras, as variáveis são I, S, fica totalmente não comentado, ok? Então vem para cá que você vai entender o que um método faz, para que serve tal parâmetro. Aqui você entende, né, na documentação. E aí sim o nosso dashboard, né, que já tem uma série de erros que eu já coloquei aqui, de problemas, para a gente estar entendendo. Ok, eu já vou falar como é que é o grupamento, o que é cluster no caso aqui. E, enfim, três conteúdos que eu acho que é relevante para você estar lendo. Esse daqui é opcional, mas a questão de processo, porque parte da limitação no caso ali, que está marcado com um problema a ser resolvido, ou então até mesmo só uma limitação, provavelmente vai ser resolvido, é a questão de processo, né? Porque quando você trabalha com Firebase Crash, ele, no caso, ele cria um outro processo. Ah, mas o que é processo? Em vez de fazer um vídeo longo falando que é processo, eu vou pedir para você vir aqui e ler esse conteúdo e você vai entender que é processo. Só para você ter ideia, um resumo, quando o usuário abre a sua aplicação, é criado um processo, ok? Onde todo o conteúdo daquela, pelo menos um processo, ok? Onde todo o conteúdo que aquela aplicação vai precisar, né? Eu digo conteúdo da sua aplicação que não envolve, no caso, servidor web, esse tipo de coisa, que tem conteúdo externo. Eu digo views, né? Outras libras que você colocou na sua aplicação, acopladas a ela, vão estar todas dentro desse processo. Inclusive, o máximo de memória, esse tipo de coisa, alocado só para o seu processo, não é só para a sua aplicação. Então, estuda essa parte aqui, vai ser muito mais fácil o entendimento da limitação do Firebase Crash em questão de processo. Okay? E aí, se você quiser entender melhor qual a vantagem de ter mais de um processo, lê esse conteúdo aqui, vou deixar os links aí embaixo. Inclusive, ele dá um exemplo, obviamente, com o post de 2015, mas ele dá um exemplo aqui muito válido, depois que você está lendo, você entende, que é a questão do Spotify, né? Por causa da limitação de memória que o Android implica, a gente tem muito problema com o Out of Memory Exception. O Spotify ele cria dois, né, processos para ter aí a expansão, né, dos limites e conseguir evitar esse problema do out of memory, que provavelmente era frequente no caso deles aqui, ok? Então, vamos continuar, voltando lá no nosso projeto, e aqui você vem direto para o Gradle, e você vai fazer essa implementação aqui, colocar esse compile, essa referência ao nosso Firebase Crash, e veja que eu já atualizei, está todo mundo 9.0.2, inclusive o Google Play Service. Mas é exatamente esse cara aqui que você precisa. Então atualiza também. Depois você sincroniza, ok? E aí, eu já fiz a implementação do Firebase Crash, que é bem simples. Depois que você já colocou ele aqui, né, junto com a sua aplicação, ele automaticamente já pega todos os erros fatais. O que é erro fatal? É aquele erro que a sua app não vai conseguir continuar. Você não consegue capturar e tratar ele. Okay? Vai dar aquela telinha para o usuário falando que a sua app fechou. E esses aí são os piores que a gente realmente tem que corrigir.
Muitas vezes eles também acontece com a entrada do usuário. Então você esperava um número, ele entrou com o nome e você não validou. Esse tipo de coisa. Eu já consegui, já coloquei, né, o Firebase Crash na maior parte da aplicação, já para adiantar nosso lado, e eu deixei o Login Activity livre para a gente estar trabalhando com ele. A nossa proposta aqui é colocar em todos os lugares que podem ter erro, uma exception ou um arquivo cancelado, uma chamada cancelada, que já estão configurados nessa aplicação, ok? No nosso caso, a nossa Activity. Só para a gente não ter somente a apresentação na tela para o usuário e ter também lá no nosso dashboard tudo que acontecer aqui, no nosso caso, erros capturados, fatais e não fatais, vão vir para o nosso dashboard aqui. E a gente vai poder estudar. E aí, lembrando, a importância é a evolução da aplicação, a evolução da app. Nada bate um produto que evolui, ok? Ao invés daquele viral, né, que você acha, enfim, que a gente tem alguns produtos que são virais, tem também um produto que evolui. E é importante trabalhar com Crash Log por causa disso. Então vamos lá. Vamos expandir tudo. Ctrl A, expansão. Primeira coisa é utilizar o nosso Firebase Crash. A gente vai utilizar um método, no caso aí, estático, report. Okay? A gente vai estar utilizando o report. Quando chegar na parte do log, eu vou explicar por que eu utilizei o log só em exatamente aquela parte. Então, qual é o primeiro erro que a gente tem aqui? Está até mostrando, utilizando o nosso show snake bar. A gente vai colocar aqui também Firebase Crash report estático. O argumento aqui é do tipo throwable, mas você vir aqui, e esse camarada aqui é o maior, né? É a superclasse da hierarquia, lá na hierarquia dos exceptions. Né? Então, vamos utilizá-lo sem problema nenhum. E tem uma galera aí que está nessa hierarquia de exceção, inclusive esse erro do Facebook, né? Facebook Exception. Então, já estamos capturando aqui e enviando para o nosso dashboard. O Ctrl C para evitar a fadiga, vamos continuar descendo. Aqui não tem mais nada, não create. Activity Result também não tem mais nada de erro. Obviamente que você pode colocar nos lugares estratégicos ali, que você acha que pode ter algum erro, alguma inconsistência, mas no nosso caso aqui você somente nos métodos obrigatórios, né, os métodos que precisavam aí de versão concreta, principalmente aqueles que vieram de interface, a gente teve que implementar e eles estão vazios ou estão só com aquele show snake bar. Então aqui não tem nada também de necessário. Aqui tem, né, mas aqui tem um problema. Aqui não tem o nosso failure, né, onde a gente captura o problema. A gente vai ter que adicionar. Aqui, então, esse tipo de código é exceção. Quando a gente encontrar o add on complete listener, né, pelo menos aqui na login activity, a gente vai colocar o nosso add on complete, add on failure, perdão, para a gente poder capturar o problema se houver. Só vim aqui, new on failure. Ok, vamos só ajeitar a indentação aqui para ficar mais legível. E a gente só cola e pega o nosso exception. Já vai ser o suficiente, vai ter todo o stake trace, depois eu vou poder vir aqui e configurar e corrigir, enfim, se tiver realmente algum problema. Aqui, vamos ver se tem também. Aqui na verdade o nosso off state listener, aqui não tem nenhum conteúdo de erro vinculado, né? Nem tem um on complete, a gente vai colocar o on failure. Então vamos continuar do jeito que está, vamos seguir. Ok? Aqui não tem nada. Nesses daqui, esses dois inits também não tem. Esse call também não tem. Send login data. Na verdade, a partir de agora, todos aqui são importantes. Esse, o do GitHub também. Por quê? Porque aqui já envolve, no caso, o clique do usuário em um botão. Então, toda vez que tiver interação do usuário, tiver um listener envolvido com a interação do usuário, é importante utilizar esse daqui, ó. Mas agora já é uma escolha de lógica de negócio minha, ok? Crash log. Por quê? Porque a gente vai poder simular, né, não somente pegar o stake trace, mas poder simular o que o usuário fez na tela, enfim, com o aparelho para gerar a exceção, ok? Então, se tiver alguma interação do usuário, utilize o log. E aqui eu vou colocar login activity click listener e o nome do método. Eu sou developer do sistema, eu vou saber identificar o que aconteceu aqui. Que foi um clique, que a primeira coisa que aconteceu foi um clique do usuário num button. Okay? Pode colocar um button aqui também se você quiser, click listener, button, que fica ainda melhor para entender o problema. E aí você poderia também colocar aqui dentro, mas eu preferi não colocar, só esse daqui já me avisa que a primeira coisa que aconteceu foi o clique do usuário no button. E aí você deveria colocar também em todos os outros.
só que com o nome dos métodos corretos. Vem aqui, coloca no do Facebook, no do Google, Twitter, e então GitHub. Aliás, se você percebeu, o Twitter, ele tem aqui, ó, um failure. Então a gente vai voltar aqui e colocar direto Firebase Report. Firebase Crash Report. Com segurança, podemos colocar o nosso exception, que é o argumento do failure do Twitter. Copia aqui também. Os outros em cima não tem. O GitHub não tem esse daqui, mas os outros dois tem. Esse daqui tem o nosso GitHub User Access Token, onde a gente pega o token, solicita o token. Vamos colocar aqui o erro dele também, o exception. E aqui tem, quando a gente precisa de pegar os dados, e-mail, nome, enfim, tem um erro vazio. Ele precisa da implementação concreta, só que a gente não estava fazendo nada com ele. Vamos colocar aqui o nosso report e vamos mandar lá para o nosso dashboard. Show de bola! E aí vamos voltar aqui, só um detalhe. Eu coloquei o log, mas a gente também tem o logcat. Se eu quisesse colocar logcat. Mas aí, o que ele faz? Ele faz exatamente o que ele já está fazendo aqui. Ele vai manter um tracking até acontecer algum crash, para ele ser enviado junto para o dashboard, Firebase. Só que esse daqui, além de manter o tracking, ele vai botar o tracking no nosso... Deixa eu limpar aqui. No nosso logcat aqui, nosso log do Android Studio. Ok? Vai ficar aqui. Essa é a diferença. A gente, no caso aqui, não está precisando. A gente não vai precisar disso. Okay? Mas seria mais ou menos assim. O log, você teria que colocar o level, assert, debug, info, erro, enfim, vou colocar info. Aí a tag e aí a mensagem. Nossa tag comum que a gente vem utilizando é logcat, ok? Na série é log. Aí ficaria dessa forma, ele seria printado aqui também, antes mesmo de dar crash, ok? Então, show de bola. Vou fechar aqui, a gente não vai utilizar ele. E vamos prosseguir, né, para ver se a gente consegue implementar em mais algum local. Aqui já implementamos o nosso report. Aqui não precisa, aqui também não. E aqui a gente vai estar colocando, né, aqui vai ser onde a gente vai gerar o nosso crash proposital. Ok? Aqui tem um add on complete e vamos colocar um add on failure. E aí sim, só chamar aqui Firebase Crash Report e passar a nossa sessão. Show de bola. E para finalizar tem esse camarada aqui. E infelizmente esse camarada aqui não está na nossa hierarquia das exceções. Vamos ter que fazer uma gambiarra. Pega esse camarada aqui e vamos colocar get erro code concatenado, obviamente, com a mensagem get erro message. E tem que ficar dentro de um new exception. Ok, então estamos rastreando, no caso de qualquer erro que der na nossa aplicação. E aqui a gente vai gerar um novo erro. Vamos colocar um log crash log, ok? E aí sim vai ser login activity click listener. Não precisa de click listener dessa vez, vamos colocar somente o nome do método. E na nossa trace, na nossa tracking, já vai ter aquele camarada do clique lá em cima que a gente definiu. Ok? Então, adicionou ali, já é capturado erros fatais automaticamente. Para os não fatais, os que a gente pode capturar, a gente tem que colocar na mão, se a gente quer ou não, esse listener, né? No caso, esse tracking. Vamos dar o rebuild e executar. Ok, agora é só executar. Ok, abriu a aplicação, já vamos gerar nosso problema, nosso erro fatal, ok? Nosso erro que não está sendo, nossa exceção que não está sendo capturada no caso. Se a gente vir aqui no Verify Login, a gente não está validando se tem e-mail, se tem password. A gente só vem aqui agora
e tentar logar, né, direto. E aí o erro acontece. Ok? Vamos para o dashboard, obviamente. E aí não vai aparecer esse erro que a gente teve ali agora, porque ele leva até 20 minutos para poder plotar o dado aqui para a gente no Crash, no dashboard do Crash. Mas eu já tenho uma série de testes, aliás um deles foi muito similar ao que a gente fez ali agora. Então aqui está os erros que você tem, que sua aplicação está tendo, obviamente, como é que eles são ordenados. Né? Primeira coisa, eles são agrupados, somente são agrupados, aqui tem 13, aqui tem 5, aqui tem 4, de acordo com o Stake Trace. Stake Trace, esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Esse vermelhinho aí que tem toda a pilha de problemas, né? Da onde começou e aonde foi parar, ok? Os erros, na verdade um erro, e ele vem subindo a pilha, né? Até onde começou, no caso a chamada, e aonde terminou por causa do erro. Então é exatamente esse conteúdo todinho que a gente vai ter aqui, ok? Obviamente que a origem vai ser o device do seu usuário, né? Não vai ser o seu, igual a gente fez ali, no caso emulador. E aqui tem 48 erros, um gráfico simples, 2 usuários afetados e 16 clusters, né? De acordo com os meus testes. Esses clusters são esses agrupamentos aqui. E aí ele fala que a organização, enfim, como é que é classificado as coisas de acordo com a severidade, né, do conteúdo do erro, né, para o usuário. Só que ficou muito confuso, né, essa severidade ele não falou quais são os índices. Ele fala isso aqui, ó, severity, e aqui também. Só que ele não fala na documentação quais são os índices utilizados, né, para classificar essa severidade. E a princípio o mais poderoso aqui, o que tem mais importância, é a quantidade de erros, né, do cluster. É eu que ordeno aqui e fala qual que vai vir primeiro, enfim. E aqui tem um erro que aconteceu. O cluster tem que ter exatamente a mesma stake trace para ele ser configurado como cluster, né, entrar dentro de um cluster. Na verdade, ele vai ser configurado como cluster, mas ele fazer parte de um cluster que já existe. Somente a mesma exception não é o suficiente. Se eu colocar aqui para abrir mais conteúdo, 25, você vai ver que eu tenho mais do que uma IO exception e elas não estão agrupadas, porque a stake trace é diferente. Okay? Então temos aqui IO exception, cadê a IO exception? IO exception, e aqui em cima também tem outra IO exception que não está agrupada, então já indica que não tem nada a ver essa questão de ter a mesma tipo de exceção. E aí, classificação, primeiro vemos que tem uma quantidade de erro, não é por data, ok? Não é por data, porque eu fiz um teste com data e o último que tinha acontecido continuou lá embaixo, porque ele tinha acontecido poucas vezes. E eu senti falta aí, no caso, de uma ordenação por aqui, ó. Só um cliquezinho, enfim. Esses dois aqui, obviamente, não seria necessário, mas pelo menos esses daqui, que é a versão da aplicação, número de usuários afetados, né, com o mesmo cluster, no caso aqui, e o número de vezes que aconteceu o erro, né, o erro que está agrupado aqui no cluster. Senti falta aqui nesse caso. Vale ressaltar que o Crash, o Crash Report ele está na versão beta, então a gente pode, enfim, assumir que pode vir aí uma atualização pelo menos desse header aqui para permitir a atualização, não é atualização não, é classificação. Tem a classificação aqui por erros fatais não fatais e pela versão da app, e também tem o período, né, que a gente pode estar selecionando. A gente tem esse gráfico básico aqui. E aí tá. Uma outra coisa, se você está utilizando o ProGuard, olha só, quando eu clicar aqui, ele vai mostrar um resumo, né? Mostrar apenas o topo da stake trace. O que ele está mostrando aqui também é que você pode enviar um arquivo de mapping. Então, se você trabalha com o ProGuard, você sabe que você tem um arquivo de mapping para poder transformar aquilo que está não humano, né, não possível numa leitura humana, para uma leitura humana. Ele vai pedir só que você faça isso. E aí você vai voltar aqui e você vai ver que o Google fala para você não enviar dados do usuário não obfuscado. O que é o não obfuscado? Quando você não está utilizando o ProGuard. Porque ele vai, se ele esconder, mas ele não está falando isso aqui, você vai entender quando você for para o dashboard. Ele fala para você não enviar os dados de maneira que ele consiga identificar. Dados, no caso, que sejam passíveis de identificar o usuário. Então, às vezes você vai ter um problema e você quer pegar o e-mail do usuário. Se tiver algum problema naquela parte ali de login, por exemplo, você quer pegar o e-mail do usuário ou o telefone dele e poder entrar em contato com ele, correto? Para você conseguir pegar esses dados, você vai ter que utilizar o ProGuard e depois você vai utilizar o seu arquivo de mapping que foi gerado, porque o ProGuard ele vai obfuscar tudinho, até mesmo a stake trace.
você vai pegar o seu arquivo de mapping e vai vir aqui e vai só enviar. Ele vai abrir um box, você envia e ele vai conseguir desobfuscar o conteúdo e você vai conseguir ver a stake trace, e o telefone, o e-mail do usuário, se você colocou isso lá no seu tracking, igual a gente utilizou o log, ok? Então, mostrou esse resumo aqui, não estamos utilizando o ProGuard, vamos aqui visualizar detalhes. Ele vai ter novamente aqui alguns dados de tudo que está envolvido, no caso tem uma versão do aplicativo só envolvido nesse cluster, né, de erros, temos uma API, né, envolvida também e apenas um dispositivo, poderia ser Samsung, Sony, enfim, o nosso é do emulador. E aí tem os 14 erros e um usuário afetado, ok? E aqui está, sem sombra de dúvida, a parte mais importante que vai deixar você evoluir sua app, é a Stake Trace. Você vem aqui, principalmente essa última que tem aqui exatamente o seu código do domínio do problema, que você criou e você vai ter que ir lá e corrigir, enfim, colocar uma cláusula de guarda, seja o que for, para proteger o código e não ter mais esse tipo de exceção e você atualizar a app e enviar a versão para o Play Store. Aqui estão os dados, lembrando que cada erro que você vai ter aqui, tá vendo que tem 14, né, vai ser de cada dispositivo por usuário. Né? Não necessariamente por usuário, pode ser o mesmo usuário com um dispositivo diferente. Mas é por cada device que aconteceu. Ok? E aí você vai ter lá o dispositivo, dados do dispositivo, dados de desempenho, dados do usuário, dados de desempenho, dados do usuário não deixa você identificar ele, ok? Dados de desempenho, dispositivo, que é muito importante no Android, porque o Android tem muita limitação e elas diferem muito de acordo com o dispositivo. Então, às vezes você está tendo um problema com o Galaxy 2 e todo mundo que tem o Galaxy S2 está tendo o mesmo problema. Então é nele que você ataca. E aí o dados de erro, e aqui o nosso tracking, lembra que a gente fez lá, ó, clique, ok, do usuário no botão, clique do usuário no botão, logo depois verificação, foi chamado o método verificação de login, aqui a gente já sabe que teve um evento do usuário, e aí teve o crash, ok, teve o crash, que ficou aqui em cima, né, deveria ter ficado depois do login, aliás, essa foi uma coisa que eu notei, cara, esse crash, ele vem com time algumas vezes, e mesmo ele tendo sido chamado depois desses dois aqui, né, tendo ocorrido no caso, ele algumas vezes aparece no meio, ou antes no caso aqui está aparecendo, então vamos assumir que isso pode ser um provável bug, porque a aplicação, né, no caso Crash Report, ele está ainda em beta test, ok? Então aqui está o nosso tracking, foi exatamente o que a gente montou aqui, mas esse erro que a gente está vendo não é o erro que teve ali agora, porque ele leva até 20 minutos para, no caso, portar o conteúdo aqui, não é o mesmo, ok? Então a gente pode voltar aqui seguramente, Login Activity, aqui ó, Login Activity Verify Login, depois tem lá do botão, e aí sim a gente pode agora vir aqui no Analytics. O Analytics ele não vai estar apresentando nenhum dado, se não me engano ele leva até 24 horas para botar os dados, mas ele bota dados com a tag App Exception, com o evento no caso, temos aqui os eventos, e está aqui já, ó, já plotou alguns, que eu já vim fazendo teste, usuários 2, contagem 61, App Exception, ok? Então vamos vir aqui em painel, aqui você consegue fazer mais alguns estudos, enfim. O Analytics vai te ajudar a mostrar os usuários que estão tendo problema, que não estão tendo, e você vai poder fazer ainda melhor, né, um estudo específico do que você vai fazer, enfim, corrigir, promoção, seja o que for. E que voltando no Crash, vamos falar de um outro problema que não é um problema muito grande, mas que está marcado como problema aqui na documentação, aqui ó, no issues, né, issues, ele está marcado como problema, que é a questão do processo. Quando você trabalha com Android, no caso aqui com o Firebase Crash, quando você abre a aplicação, você abre um processo, ok? Como eu já falei, tem todo o conteúdo lá, a memória, a quantidade de memória, as libs externas que estão vinculadas à sua aplicação, você abre pelo menos um processo. O comum é um processo, você pode abrir mais. Nesse post aqui, como eu falei, ele abre, né, ele mostra o Spotify abrindo 2. Vamos voltar aqui e vamos vir na nossa Custom Application. O que ele fala aqui? Que se você tiver, voltando aqui na documentação, se você estiver trabalhando com uma extensão da aplicação, do application, e você tiver lógica de negócio utilizando uma entidade global, o que é uma entidade global? É uma entidade que vai poder ser acessada por vários processos e eles vão estar acessando exatamente os mesmos dados, a mesma entidade, sem cópia. Uma entidade global de exemplo é o Share Preference. Você pode ter 200 processos e eles vão estar acessando exatamente o mesmo Share Preference. E aí, o que ele pede para você fazer? Tirar a lógica de negócio, né, que trabalha com a entidade global, do seu Custom Application, ok? E colocar no Activity ou no Content Provider. A gente não tem lógica de negócio no nosso Custom Application, apesar de a gente estar utilizando o Custom Application.
A gente tem só a inicialização do Twitter, por causa do Fabric, o Fabric colocou isso aqui pra gente, se eu voltar lá no vídeo do Twitter, ok? E isso não tem nada a ver, não afeta em nada, a gente pode continuar com ele aqui. Mas aqui eu tenho um cont, que está marcado como 0, e que não vai ser mais 0, vai ser cont mais 1. E você vai ver o problema se tivesse algum tipo de lógica aqui, esse aqui é só um exemplo simples. Vou limpar aqui esse take, e que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, e vou mostrar para você os dois processos. Vou vir aqui e vou clicar nesse camarada que é o attach debug, para a gente colocar o debug quando a gente não rodou com o debug já. A aplicação já está rodando, a gente não tinha botado o debug ainda. E aqui está o processo da nossa aplicação comum, e aqui o processo do crash, né, exatamente vindo da nossa aplicação, só que com o label background crash. Então, dois processos rodando, né? Essa é a maneira que o Firebase Crash trabalha. Vou fechar e vou rodar novamente o nosso código, vou dar um build, rebuild. Agora vamos executar. E está lá, a aplicação rodando. Vou vir aqui e você vai ver que tem cont 0. Está correto, porque a gente está printando antes de ter incrementação. Quando eu voltar, teoricamente ela teria que ter o quê? Apenas 1, né? Seria cont 1. Mas não teve. Você já vê que já tem o cont 1. Por quê? Ele está vindo do background crash, do outro processo. Então, se a gente dependesse desse contador baseado que ia estar abrindo apenas um processo, a gente já teria um problema sério aqui de lógica de negócio. Né? Porque quando eu voltar, eu vou fechar. Quando eu fecho aqui, eu fecho ambos os processos, né? Porque eles vieram dessa aplicação. Né? Então, eles não tem por que mais continuar. Um fica no foreground, enfim. Não estão mais no foreground, aliás. Se você ler esse conteúdo aqui, você vai entender bem o que eu quero dizer aqui, a questão de processo. Voltando, vamos abrir novamente nosso chat. E você vai ver que já vai abrir no 2. Quando era para ter aberto no 1, mas já tinha sido incrementado aqui, ele incrementou de novo por causa do crash. Ok? Então é isso aí. E aqui foi para finalizar. Só para mostrar essa pequena limitação, eu vou arrancar esse código aqui, porque esse código não faz parte da nossa lógica de negócio. Só coloquei para apresentar o problema. E coloque todo o conteúdo da app já está configurado com o Firebase Crash. Ok? Faz seus testes aí, dashboard e tudo mais, com a sua conta, obviamente. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, abraço.